Bom, boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Saúdo quem está aqui presencialmente, aqui então no pavilhão da congregação, nessa noite. Saúdo aqueles que vão se unindo a nós aí pelo Facebook. É muito bom estarmos juntos. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. Quero saudar especialmente também aqueles que nos visitam aí nessa noite. Então nós recebemos a saudação aí de várias pessoas queridas, o seu Rubem Schmidt lá do Panelinha, Dr. Maurício Cardoso lá de Panelinha. Forte abraço, Rubem, para ti e a tua família. A Clarice Fac, também de Arroio do Meio, está conosco. A Esther Tomé Loureiro, o Adelar Dreyer lá de Tupandi, a Márcia Elisa Daman, lá de Bento Gonçalves, a Elisete Fácil Lam, boa noite, Elisete, o Desmar, também, Dente e a família, Márcia Bonenberg, Deus abençoe a todos, também a Agnes Mantai, satisfação, vossa presença, sempre muito bem-vinda, a Veridiana Schneider, também saudando a todos, Adelar Freeling, a Márcia Ritter, Claudete Erdmann, lá do Olarias, a Jurema Schneider, pessoal lá do Olarias, muito bem-vindos, O Egon Cell, lá de São Lourenço do Sul, Deus abençoe a todos, também o Ayrton Darcy Wildner, Eliane Rodrigues, Diego Rafael Rodrigues, lá de São Leopoldo do Seminário, satisfação, Diego, Ledi Schmidt, também, muito bem-vinda, Marli Bernstein, Ingrid Conflans, lá de Criciúmal, Rio Grande do Sul, um abraço para a senhora, um abraço aí para o Selmo e toda a família. Classi Kelzer, também de Caldas Novas, Goiás, satisfação, dona Classi, um abraço também para o esposo, lá de Caldas Novas, Goiás, se unindo a nós aí também para o estudo bíblico. A Ana Paula Grosselli, também saudando a todos, a Rejane Schneider, Bruno Ritter, boa noite. Muito bem-vindos a todos vocês aqui, então se unindo a nós aqui nesse estudo também nesta noite. Eu vou pedir para a Luísa colocar o número do telefone da Congregação Cristo, do WhatsApp. Então, se alguém quiser participar ou até trazer algum questionamento, fazer alguma observação, poderá fazê-lo aí pelo WhatsApp da congregação. Então, a Luísa vai estar como minha assistente, aí ela vai trazer as mensagens, os questionamentos, se ora houver algum questionamento, alguma mensagem. Também um abraço aí ao presidente Lorivaldo Nilo Lam, o Rudy Lam, então, boa noite também. Deus abençoe então a todos vocês, a todos nós aqui nos reunindo então nesse estudo aí. Sintam-se todos abraçados, saudados. E é bom ver aqui essas pessoas que acessam também o estudo nessa noite. Então nós temos aqui registrados 37 acessos nesse momento, se unindo a nós aqui então no pavilhão da congregação. E fica aí um incentivo, o convite a todos. Lembro que nós agora estamos estudando, hoje é o dia de estudarmos, então, o livrete do PEN. Eu sei que alguns irmãos aí já estudaram, talvez, essa parte, e vão fazer aí um replay, aí, um segundo tempo aí do estudo. Hoje é o estudo 1, a importância dos estudos bíblicos em pequenos grupos, é na página 9 do livrete do PEN. Então, quem possui o livrete, pode abrir aí na página de número 9. E lembro que no mês que vem, os grupos, a maioria não terá então o seu estudo bíblico habitual aqui nas congregações, é o mês de julho, também mês de férias aí. Alguns grupos terão o estudo de número 2, que talvez alguns irmãos já estão tendo, ou tiveram agora no mês de junho esse, E aí o estudo 2 nós vamos ter aqui também na segunda quarta-feira do mês de julho. Nós vamos ter o estudo 2 do livrete, então, do PEN. Apenas para situar também aí, os irmãos que estão se unindo, então, a nós, então, nesta noite. Primeiramente, queremos falar com Deus em oração, assim como estamos, invoquemos a presença de Deus e queremos falar com Deus, então, em oração, neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Santa Palavra.
Te louvamos pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna em Jesus. Te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua presença na nossa vida em Jesus Cristo, em todos os dias da nossa vida. Queremos te agradecer por aquilo que tu fizeste por cada um de nós até o presente momento, porque tu nos motivaste e permitiste estarmos aqui reunidos para esse estudo bíblico. Tu sabes da luta, da vida de cada um de nós aqui, dos diferentes lugares que se unem nesse momento para estudo da tua santa palavra. Colocamos a vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos diante de ti e te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Perdoes os nossos pecados, aumentes a nossa fé, que possamos crescer nos frutos da fé. Olha para aqueles que passam por tribulações, pelo avançado da idade, ou por problemas de saúde, ou outros problemas, talvez de ordem econômica, talvez problemas de relacionamento, ou outras situações. Enfim, ó Deus, assista o teu povo, não os desampares, mas os abençoes ricamente. E que nós, como teu povo, como tua igreja, possamos crescer também na certeza da importância também desses encontros habituais na tua santa palavra. O quanto é importante nós nos reunirmos com os irmãos em comunhão, estudando a palavra e vivermos momentos juntos, assim como este. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador, te pedimos e te agradecemos por tudo e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Queremos neste momento cantar mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino de número 49. Hino de número 49 do Inário Louvai ao Senhor, em preparação então ao momento do estudo então desta noite. O hino Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva, do pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, gera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós damos sequência aí com o estudo dessa noite, a importância dos estudos bíblicos em pequenos grupos. Temos uma indicação, primeiramente, de Mateus, capítulo 18, versículo de número 20. Convido você a abrir então a Bíblia em Mateus, capítulo 18, o versículo de número 20.
Mateus capítulo 18, o versículo de número 20. Convido nesse momento aí para ler para nós então o texto, Mateus 18, 20, o nosso irmão Beto. Então tenha bondade, Beto, pode ler para nós. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Pode repetir, tenha bondade, leia de novo. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Ok? Quem está falando aqui nesse texto de Mateus capítulo 18, versículo 20? Quem está falando aqui nesse texto? Quem fala? Deus. Quem? Quem propriamente? Diretamente, quem está falando? Sim, é Deus. Que Deus? Jesus. Deus Filho, Jesus. Exatamente, é Jesus que está falando, né? E Jesus está dizendo aqui, porque onde 2 ou 3 estiverem juntos em meu nome, ali estou com eles. Né? Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, seja 2 ou 3 pessoas, Jesus diz, estou ali com eles. Nós aqui nos reunimos enquanto nessa noite, nesse momento de estudo, aí presencialmente através do Facebook. Jesus diz, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós estamos aqui com 45 acessos, vamos dizer assim. Cada acesso, de repente, tenha 46 acessos, de repente tenhamos em cada acesso, quem sabe no mínimo uma pessoa, ou 2, ou 3 pessoas assistindo, mas nós aqui presenciais, aqui no pavilhão da Congregação Cristo. E Jesus diz, estou ali com eles. Ele está ali na tua casa, com você, querido irmão, querida irmã. Jesus está ali contigo. Imagina ele sentando ali numa cadeira ali do teu lado, no sofá ali do teu lado, não sei onde você se encontra agora. Podemos imaginar aqui também Jesus sentado aqui diante de nós, junto de nós, né, nesse momento do estudo. E eu tenho certeza que Jesus, talvez olhando para nós, estaria sorrindo. Quem sabe, talvez, ora, balançando a cabeça, né, e fazendo sinal de positivo, como que dizendo, é isso aí, olha, né, legal. É claro que, de repente, talvez ele estaria botando a mão na cabeça e dizendo, não é isso. O que é isso? O que é isso? Não é desse jeito. Não, meus irmãos. Ou é isso, e ora sorrindo. Mas, enfim, junto de nós, Jesus diz, onde estiverem reunidos em meu nome, 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali estou com eles. É bacana a gente pensar nisso, não é? Que maravilhoso a gente pensar nisso. Jesus está dizendo isso. É promessa de Jesus. Poxa, Jesus faz toda a diferença, não é verdade? Jesus faz toda a diferença, com certeza, nessa vida e faz toda a diferença para a eternidade. Então nós vamos aí agora ao texto que nós temos aí diante de nós, do caderno, então, de número 37, Igreja em Grupos 2022, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então página 9, no texto, aliás no título, a importância dos estudos bíblicos, é o tema do estudo dessa noite. Aí nós vamos ao primeiro parágrafo. Eu vou convidar a Luísa nesse momento para ler então para nós o primeiro parágrafo diante de nós. O lema da IELB para este ano é: oramos e compartilhamos Cristo para todos, tendo como texto base Atos 2, 42 a 47. Esse lema nos motiva a orar e compartilhar Cristo para todos. Há muitas maneiras de fazer isso, porém, nesta reflexão introdutória, a série de estudos deste livro destaca a importância dos pequenos grupos nas casas dos cristãos para cumprir com a nobre missão apontada no lema. Talvez vocês vão lembrar, né, que no estudo também passado, destaquei assim a todos a importância da oração. Bom, o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Bom, o que destaquei é que nós todos, aliás, na vida, bom, em primeiro lugar temos que nos firmar sempre em Cristo. Muito importante, certo?
nós continuamente nos firmarmos em Cristo e lembrarmos, e não podemos esquecer que o Espírito Santo ele age em nós apenas pelo batismo que cada um recebeu, a maioria de nós então na infância, e ele age em nós continuamente então pela palavra, e ele age em nós na Santa Ceia, onde o próprio Senhor Jesus vem a nós com seu corpo e sangue mediante a palavra. Certo? Então é importante nós fazermos uso continuado dos meios da graça, os meios pelos quais o Espírito Santo põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Então, para a gente ficar bem firme em Cristo, na certeza da salvação da vida eterna, na certeza do amor, do cuidado e das bênçãos de Deus. Porque se nós deixamos de nos alimentar, nós nos fragilizamos em Cristo, deixamos de estar firmados em Cristo como Deus gostaria que fosse. Então, nos alimentemos continuamente na palavra e na Santa Ceia. A partir disso, aí nós também queremos viver uma vida de oração. O que quero destacar, tudo na nossa vida deveria começar sempre com a oração. Quantas vezes você já orou hoje? Quantas vezes você já falou com Deus em oração no dia de hoje? O ideal seria nós orarmos formalmente pelo menos 3 vezes por dia, certo? A oração formal, pelo menos 3 vezes por dia, nós deveríamos dirigir a Deus. Mas orar sem cessar, aquilo que nos leva a, de repente, falar com Deus no dia a dia, em situações adversas, momentos de alegria, onde daí nós agradecemos a Deus e comemoramos com Ele, ou ora momentos tristes e dificuldades, onde nós falamos com o nosso Deus e colocamos talvez aquilo que nos entristece, aquilo que nos assusta, aquilo que nos amedronta diante dele em oração. Ou sempre antes de tomarmos uma decisão importante, ou seja, orarmos sempre. E orarmos também pelo compartilhamento da palavra, pelo estudo bíblico, pelo culto, pela devoção. Ou quando você manda a mensagem, de repente, da palavra de Deus para alguém, você orar para que Deus haja pela palavra semeada, para que o Espírito Santo possa fortalecer na fé quem recebeu a mensagem, que a pessoa possa receber essa mensagem, ser fortalecida, animada, dirigida, que, enfim, a palavra possa produzir os frutos, levar paz, consolo, alegria, direção para as pessoas, ou seja, orarmos sempre. E aí também compartilharmos a palavra, ou seja, reconhecendo que somos dependentes em tudo da graça e do amor de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, por nós próprios, a gente sabe que não tem o que fazer com relação ao pôr a fé, ou conservar a fé, tudo isso é obra do Espírito Santo. Mas nós podemos orar e sermos instrumentos para que a palavra de Deus então seja semeada. E a ênfase do estudo de hoje diz que os pequenos grupos, ou seja, onde houverem 2 ou 3 pessoas reunidas, é terreno fértil para a palavra. Ou seja, é uma boa oportunidade, também para o testemunho, para o compartilhamento da mensagem do Evangelho. E às vezes nós somos levados a imaginar e pensar que somente quando há grandes grupos reunidos que o momento é próprio, é oportuno para o semear da palavra. E não é. Se a gente pensar na nossa própria casa, a nossa família, é claro que a gente gosta quando tem mais pessoas reunidas, não é verdade? Nós nos sentimos bem, nós nos alegramos por isso. Mas lembremos que Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu vou convidar o Beto para ler um parágrafo para nós agora do texto, ao estudarmos o Novo Testamento. Tenha bondade, Beto. Ao estudarmos o Novo Testamento, verificamos como a igreja foi conquistadora. Ela se expandiu rapidamente a partir de Jerusalém, alcançando muitas cidades do Império Romano durante os 3 primeiros séculos da era cristã. O povo teve a oportunidade de conhecer o Evangelho e muitos foram convertidos. É de admirar e louvar a Deus pelo fato de os cristãos que foram perseguidos e maltratados terem levado o Evangelho a tantas pessoas. Bom, nós olhando para a história da igreja cristã, pensando lá Jesus com os discípulos, como a igreja, a partir especialmente do Pentecostes, ela
teve assim uma verdadeira explosão. Ou seja, quantas pessoas passaram a crer em Jesus Cristo, quantas pessoas passaram a viver as certezas que Jesus traz, da salvação, da vida eterna, do amor, do cuidado e da presença, então, do nosso Deus. E aqui o próprio texto que o Beto leu para nós, ele diz que a igreja expandiu rapidamente a partir de Jerusalém para muitas cidades do Império Romano, né? Então, especialmente ali então nos primeiros séculos então da era cristã, e entre meio a um período muito difícil, foi um tempo de muita perseguição, de muito sofrimento para a igreja. A igreja foi perseguida a ferro e fogo nesse período. Quando a gente pensar, por exemplo, quando nós pensamos aí naquilo que ora se diz com relação a hoje ao estar com Jesus. Quantos são aqueles que anunciam que estar com Jesus hoje garante que Deus vai derramar todas as bênçãos para as pessoas, que todos os problemas, talvez financeiros e saúde em Jesus estão resolvidos? Ou seja, não haverá mais em Jesus dificuldades e problemas e assim por diante. Quando a gente olha para o que está escrito aqui, e olhamos aqui para a Escritura, nós vemos o seguinte, que Jesus, ele não prometeu ausência de dificuldades e sofrimentos para ninguém, mas ele prometeu estar conosco nas tribulações e nas dificuldades. É fato que Deus quer nos abençoar, assistir, dirigir, né? Quer, enfim, estar junto de nós. Mas as dificuldades estarão presentes. Mas nos primeiros anos da era cristã, nós vemos também a questão dos próprios discípulos. Lembremos o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Só um dos discípulos de Jesus não morreu como mártir. Só um ficou idoso. De todos os discípulos de Jesus, dos 12 discípulos, apenas um, né, ficou idoso. Você lembra qual foi o discípulo? Você lembra o nome do discípulo que ficou idoso? Alguém lembra? Você de casa lembra quem foi o discípulo que ficou idoso? João, apenas João, exatamente. Mas foi perseguido, tanto que ele parou na ilha de Patmos. Mas Deus lá em Patmos usou ele para escrever Apocalipse. Os outros discípulos morreram como mártires, ou seja, eles foram mortos. Eles foram assassinados por causa de Jesus. Aí podemos pensar, puxa vida, que bênçãos aqui nesse mundo Deus concedeu aos discípulos. Bom, ele concedeu a bênção de viverem a certeza da salvação, da vida eterna e levarem essa mensagem adiante. Agora, o que aconteceu então com a mensagem do Evangelho? Foi um tempo em que, apesar de toda a perseguição, o cristianismo cresceu muito, né? Quanto mais ele era perseguido, mais com certeza a palavra de Deus era semeada e mais cristãos havia no mundo. Você vai lembrar talvez relatos de cristãos que se reuniam nas chamadas catacumbas, ou seja, em lugares escondidos para render culto a Deus. Eles não deixavam, apesar da perseguição, de render culto a Deus. Eles se escondiam para render culto a Deus. Eu vi aqui, né, o Rudy Reisner respondeu que foi João. Muito bem, Rudy. Olha aí, né, lá de Montenegro. Né, em cheio. Foi ele mesmo, foi João. Então, lembremos o seguinte: os cristãos em perseguição não deixaram de render culto a Deus. Eles se escondiam. Eles eram obrigados a isso para não serem mortos, mas rendiam culto a Deus. E Deus lá, né, os abençoava e assistia, fazia com que a mensagem do Evangelho, né, se propagasse então pelo mundo. Vamos pensar também assim, o que fizeram com os cristãos nos primeiros anos da era cristã. Arrastavam eles em arenas e colocavam eles lá para lutar contra animais selvagens. E o povo assistindo nas arenas, se divertindo e rindo deles. E eles indo lá, lutando com os animais, as feras, até a morte. Bom, se negassem Jesus, eles eram libertos, mas eles preferiam a morte do que negar Jesus. Preferiam ser mortos por causa de Cristo. Que maravilhoso testemunho diante daquelas pessoas. Talvez, quem sabe, muitos daqueles que viram eles ser mortos, acabaram crendo em Cristo e depois sendo salvos por Jesus.
Podemos lembrar também o que fez Nero. Quem foi Nero? Nero foi um doido, um louco, né? Imperador de Roma, certo? O que ele fez lá? Ele fez algo, né, contra Roma. Ele próprio tacou fogo na cidade de Roma. E depois ele culpou quem? Ele culpou os cristãos. Ou seja, ele tinha um álibi para perseguir e matar cristãos. Ele queria um motivo, né, diante do povo, diante de todos, e aí a justificativa para perseguir e matar cristãos foi tacar um fogo em Roma. Agora, nós temos motivo para perseguir e matar os cristãos. Nós, indo adiante, então, no texto, então, nós temos aí alguns questionamentos, né? De que maneira os apóstolos e os cristãos compartilharam o evangelho com o povo? Qual foi a estratégia que eles usaram? Eles foram instruídos para adotar uma estratégia especial? Eles tinham uma estratégia especial, os discípulos, ali, né, para levar o evangelho, os apóstolos, os primeiros cristãos? Como o povo do Império Romano chegou a conhecer a verdade a respeito de Jesus? Ou seja, eles tinham um método, eles tinham uma estratégia especial para levar o evangelho? Eles tinham que decorar uma sequência de atitudes, né? Chegaram na casa, tocaram a campainha, ou bater na porta, aí chamaram a pessoa, e aí seguiram um roteiro específico. E aí, dizendo, decora alguns textos que eles, então, anteriormente decoraram para anunciar o evangelho. Não, nada disso. Isso te pareceu estranho, né? Então não tinha nada disso. Então qual era a estratégia? Eles tinham alguma estratégia especial? A maneira de viver. Era a maneira de viver. Pode falar com coragem, Beto. Isso aí, a maneira de viver, né? Ou seja, a vida deles era o testemunho. Isso mesmo, a vida deles. E o mundo olhava para eles. Então esse era o grande testemunho, e esse era o grande impacto, né? De repente a gente imaginar alguém preferir a morte do que abandonar Jesus. Esse foi o grande impacto no Império Romano. Eles sendo perseguidos a ferro e fogo e não abandonar Deus, né? Não deixar de se reunirem em nome de Jesus. Bom, esse foi o grande impacto que Deus usou na vida dos romanos. Então, esse foi o jeito de Deus tocar o coração, a mente daquelas pessoas, para que mais pessoas crescem e fossem salvas por causa de Jesus. Então, nós vamos adiante. A Luísa vai ler para nós, então, mais um parágrafo. Tenha bondade, Luísa. O pastor Adilson Deli Schink, coordenador anterior do Programa de Evangelização e Mordomia, referindo-se a esse assunto, escreveu na apresentação no caderno 29. A igreja primitiva se desenvolveu extraordinariamente, conforme o relato de Atos dos Apóstolos. Os cristãos se reuniam nas casas para louvar a Deus, ouvir a palavra, dedicar-se à oração e para fazer refeições em conjunto, estar em comunhão. Ok, muito bem. Então vamos adiante. Mais um parágrafo aí também. As casas de famílias foram muito visitadas por Jesus e os discípulos na evangelização no primeiro século da era cristã, e esse trabalho produziu ótimos resultados. A igreja crescia em muitos lugares. Quando lemos Atos 2, 42 a 47, encontramos o registro da vida em comunhão dos primeiros cristãos em Jerusalém. Era uma vida cristã exemplar, e é marcante a informação final do texto citado. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bem. Então a gente vê que, né, a vida dos cristãos, a comunhão entre eles, era o grande ponto para a edificação da igreja cristã. Eu sei, talvez a gente pense assim, puxa, mas lá eles não tinham congregações, eles não conseguiam construir, ora. É claro, você conhece, né, havia o templo em Jerusalém, havia as sinagogas, né, que o povo edificava, mas a possibilidade do evangelho, nos primeiros anos, ela aconteceu de casa em casa. Se a gente vai pensar na história da igreja cristã, nos primeiros anos aí, né, então os cultos aconteciam aonde? Nas casas das famílias. Se a gente pensar
né? Aqui desde quando os imigrantes vieram, talvez até de alguém aqui que participa do estudo, participou de culto que aconteceu em casa de família. Você na tua vida participou de culto que aconteceu em casa de família? Talvez aquele ponto de culto depois virou uma congregação, assim aconteceu em muitos lugares. Hoje ainda acontece em cultos em casas de família. Se eu pensar aqui em Lajeado, nós temos um ponto de culto numa casa de família. Aliás, 2 pontos de culto em casas de família. Um que vai de casa em casa e outro que acontece numa casa fixa, né? O ponto Moinhos d'Água, eu lembro aqui Cruzeiro do Sul também. Olarias, acontece então numa escola, né? Um ponto de culto também que nós temos. Claro que também a gente pensa nos grupos de estudos bíblicos, tem grupos que vão de casa em casa, que vão acontecendo, ora numa casa, ora noutra casa, mas também tem os grupos que acontecem num local só. E agora nós também temos essa oportunidade agora de nos reunirmos, né? Todos, cada um na sua casa e nós juntos aqui no Facebook. Também é uma boa oportunidade de nós nos encontrarmos e estudarmos juntos a palavra, certo? É uma situação que esses tempos modernos então nos permitem. Eu tenho certeza que muitos irmãos aí estão felizes por essa oportunidade, né, de poderem estudar a palavra dessa forma e se encontrarem aqui uns com os outros, então nesse momento. Mas quando a gente olhar, aliás, pensando mais aqui sobre o que foi lido há pouco, então as casas de famílias faziam parte sempre da vida do povo de Deus, certo? E se a gente pensar hoje, em muitos lugares ainda os cultos da nossa igreja também acontecem debaixo de árvores. Aqui no Brasil, mas se a gente pensar na África também, quantos lugares não tem ainda congregações? Bom, enfim, são as diversas realidades. Mas a ênfase aqui também no estudo de hoje está nos chamando a atenção a pensar que pequenos grupos são de grande importância para o estudo da palavra e Jesus se coloca ali no meio destas pessoas. Deus já fez grandes coisas nos chamados pequenos grupos de família, ou grupos do PEN, também na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E se eu lembro de toda a história como pastor, indo de casa em casa estudando a palavra, eu de alguns aqui que participam do estudo, mesmo aqui os de longe aqui, que já foram meus paroquianos, eu lembro de estudos que aconteceram na casa de vocês. Olha que bacana, né? Bom, Deus me permite essa memória, né, de a gente lembrar isso, né? Eu lembro de momentos maravilhosos vividos na casa dos irmãos aqui que participam também aqui nessa noite. E momentos juntos na igreja, na casa de Deus, e agora esse é um momento também muito especial e diferente que Deus nos permite, e não há como nós não aproveitarmos essas oportunidades que Deus nos empurrou agora em tempos de pandemia, né, e nós não vamos deixar de aproveitar esses momentos e essas oportunidades para assim a gente se reunir e estudar a palavra. Seríamos tolos se nós assim o fizéssemos e não aproveitássemos agora ao que Deus nos empurrou aqui também, que é a oportunidade pelo Facebook para nós estudarmos a palavra de Deus. É claro que, né, eu perco assim um pouco o olho no olho de vocês, se vocês estão olhando grande ou não, estão assustados ou não, né, exceto a turma que está aqui presencialmente, né, certo? Né, se estão rindo ou não, se alguém cochilou, não possa tirar um limãozinho aí, ninguém, né, mas tudo bem, mas eu posso falar mais forte, quem sabe, né, ou chamar vocês de alguma forma, né, a atenção. Muito bem, gente. Então nós vamos adiante, né, o parágrafo seguinte aí da página 11, quem tem o livrinho, Beto, tenha bondade, leia para nós aí. Muitas pessoas foram convertidas ao Evangelho nas visitas em casa. Um exemplo é a conversão de Zaqueu por ocasião da visita de Jesus à casa dele. O Senhor Jesus disse: hoje haverá salvação nesta casa. Isso, hoje houve salvação nessa casa. Jesus, ele ia na casa dos pecadores, né? Ele disse: olha, hoje eu vou ir na tua casa, Zaqueu, desce depressa, né? E foi lá. Mas ele foi lá fazer o quê? Né? Se contaminar com o pecador? Não, ele foi lá chamar um pecador ao arrependimento e oferecer o perdão dos pecados para ele. Então, os pequenos grupos de estudos bíblicos sempre foram meios eficazes para a edificação do povo de Deus e para a evangelização de pessoas, né?
E podemos pensar aí nas oportunidades, nos contatos que você tem também, quando você vai na casa de alguém, né? A gente lembrar que somos instrumentos de Deus onde estivermos, na família, com os amigos, né? Em qualquer lugar, qualquer oportunidade que Deus nos concede, você é um instrumento de Jesus para falar dele, as pessoas do amor dele, né? Do perdão, da salvação, da vida eterna. Afinal, queremos que os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares estejam conosco um dia lá no céu. E juntos nós lá possamos viver a festa lá no céu que Jesus foi nos preparar. Momento de reflexão, debate, né? Então, que ensinamentos, exemplos encontramos para a edificação dos cristãos e para a conquista de pessoas para o reino de Deus? Nós vamos ler agora e convido você a abrir a Bíblia em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. É um texto que também aí é base, né, desse período, né, que nos leva ao lema, né, da nossa igreja. Então, para esse período que nós estamos vivendo aí, né? Então, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Que nesse momento, então, queremos ler. Convido a Luísa, então, para ler o texto, então, para nós. Tenha bondade, Luísa. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Muito bem, Atos 2, 42 ao 47, todos continuavam firmes. Então é o primeiro ponto, nós precisamos continuar firmes. A partir do momento que nós estamos firmes, nós vamos seguir mais e melhor os ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, nós vamos melhor viver a vida cristã. E outro aspecto, nós com certeza vamos viver também mais e melhor, né, o amor cristão diante de Deus e diante do nosso próximo. Nós vamos viver melhor a comunhão cristã. Aqui diz o partir o pão juntos e fazer orações. Ou seja, nós vamos participar desses momentos, nós vamos valorizar esses momentos. Nós vamos prestigiar mais e melhor esses momentos que Deus nos dá. Que bacana, uma coisa leva a outra, mas tudo começa no estar firmes. Porque talvez muitos não seguem os ensinamentos dos apóstolos, a palavra de Deus, não se importam com a igreja, as coisas de Deus, não refletem o amor a Deus e o amor ao próximo, porque estão fragilizados espiritualmente. Aí com certeza eles não têm como seguir devidamente ou mais os ensinamentos de Deus na sua palavra, nem viver o amor cristão a Deus e ao próximo. E também com certeza não vão valorizar e prestigiar os momentos também de comunhão uns com os outros. Agora, o versículo de número 43, ali ele diz assim, né? Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso as pessoas estavam cheias de temor. Talvez alguém poderia dizer, mas está faltando milagre hoje em dia aqui, né? Eu digo para vocês, não está. Deus tem feito muitos milagres. Basta nós olharmos na tua vida, na minha vida, dos irmãos também na igreja, não talvez da forma como alguns apregoam por aí. Aliás, a forma como alguns apregoam por aí, até Jesus nos alerta e diz assim, cuidado, aparecerão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios em meu nome, se possível para enganar os próprios eleitos. Mas estejamos atentos, Deus continua fazendo muitos milagres. E quando Deus não nos livra, aliás, quando Deus não nos cura, Ele tem dado forças para o seu povo. Ele tem curado muitos irmãos. E aqueles que Ele não tem curado, Ele tem fortalecido. E aqueles que Ele quer, Ele tem levado. E aliás, ninguém
né, tem ficado aqui para semente, como se diz. E o teto continua, conforme lemos lá, no tempo do dilúvio, 120 anos para a humanidade. Isso é bíblico, é a palavra de Deus. Ou seja, vai chegar o dia que todos vão partir, né, e todos partem com alguma causa no seu atestado de óbito. Certo? Então Deus continua fazendo muitos milagres e demonstrando e mostrando o seu amor, a sua grandeza e derramando bênçãos, enchendo o povo com muitas coisas boas. E isso nos motiva a estarmos juntos e unidos e também a vivermos o amor cristão, ou seja, nos importarmos com o próximo. Aqui o texto diz, né, eles estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Ou seja, eles usavam daquilo que Deus dava para eles para ajudar o próximo nas suas necessidades. Isso nós também buscamos fazer. Ou seja, nós buscamos assistir o próximo nas suas necessidades. Alguns chegavam até a vender propriedades, as suas propriedades, né, e outras coisas, e dividiam o dinheiro de acordo com a necessidade. Nós já vimos muitas coisas bonitas acontecendo na igreja, também em nossos dias. Se olharmos aqui para a paróquia de Lajeado, quantas coisas bonitas já aconteceram aqui também. Onde pessoas motivadas na fé e no amor foram capazes de dar, ou seja, de propriedades para a igreja poder levar o evangelho ou auxiliar o próximo em necessidades. Ou seja, assistir pessoas em necessidades. Podemos pensar até desde o início aqui da história da Congregação Cristo, onde um irmão, né, doou 3 terrenos para que a igreja fosse construída. Isso no início da história. Aí depois a congregação vendeu lá aqueles terrenos e comprou essa outra área onde está situada hoje a igreja. Se eu pensar na paróquia ainda aqui de Lajeado, ainda o que aconteceu em Teutônia, um ponto de culto numa casa de família e depois, né, essa pessoa ela oferta para a igreja a sua casa. E ali acontece, então passa a ser a congregação, onde é a congregação da nossa igreja até hoje, nesse lugar. E que coisa bonita, né? E quantos irmãos, ora, venderam propriedades e deram parte desse dinheiro, ou talvez até o dinheiro para que se ajudasse necessitados ou se fizesse a missão aqui ou no mundo. Quantos gestos bonitos entre os cristãos nós já vimos também em nosso meio? Talvez você lembre de algum, não é verdade? Quantas histórias bonitas nós temos? E isso aqui aconteceu nos primeiros anos da era cristã também, onde pessoas foram capazes de vender, não quer dizer que venderam tudo e ficaram sem nada. Não, mas eles venderam, ora até propriedades, e aqui o texto é claro, para ajudar também as pessoas e a missão da igreja. Mas enfim, estavam unidos, né, todos os dias no pátio do templo, ou seja, a igreja era parte da vida deles. E participavam de refeições com alegria e humildade, e louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, eles viviam, ou seja, firmados, eles se fortaleciam na fé, eles ajudavam uns aos outros, eles estavam em comunhão cristã, participavam e aproveitavam os momentos que Deus lhes concedia no pátio do templo, ou seja, junto com os irmãos e as irmãs, louvando e adorando a Deus. Agora, o que é que nós podemos aprender desse texto para a vida da igreja atual? Lembremos, é importante continuarmos nos alimentando e fortalecendo, que o resto Deus faz acontecer. Os frutos da fé diante de Deus e diante do próximo vão estar presentes, com certeza. Na página 11 temos a questão 2, que diz: que diferenças poderão acontecer nas congregações com a intensificação dos estudos em pequenos grupos nas congregações? Há benefícios? Cite alguns. Poderíamos até pensar, antigamente nem estudos tinha na maioria dos locais. Bom, na Igreja Luterana esse projeto do PEN são 37 anos, né? É o 37º livrinho esse da publicação da IELB. Como pastor, eu sempre vivi grupos de estudos bíblicos, toda a minha vida como pastor, grupos de família. Só nesse período agora de pandemia, que parou, então 2 anos e pouco, mas eu diria os grupos nas casas. Mas não lembro um período em que dirigi tantos estudos bíblicos como nesse período de pandemia, pensando pelo Facebook, praticamente toda semana. E muitos dos irmãos aí acompanharam esse período. Então foi um período assim onde tivemos muitas oportunidades de nos encontrarmos,
dentro dessa forma diferente, é claro, né, cada um na sua casa, mas nos unindo aqui pelo Facebook, né, estudando então a palavra de Deus. Agora a gente pensando, né, muito estudo bíblico, será que isso faz mal para a gente ou isso é bom para a gente? Que benefícios a gente pode ter? Ou mesmo aqui os irmãos que talvez já tiveram e participaram lá no seu grupo, tiveram já esse estudo e estão participando de novo. Que benefício a gente tem? Você percebe algum benefício agora em participar novamente do estudo? Ou participar desses estudos? Quais são as bênçãos que Deus concede para nós aqui, tendo essas oportunidades e aproveitando elas? Né? Que benefícios a gente tem com isso? Eu tenho certeza que você dirá, olha, o fortalecimento da fé é o grande benefício, né? Então a gente vai estar mais forte, nós vamos estar mais fortes espiritualmente, os frutos vão estar mais presentes, talvez vamos enfrentar melhor as tribulações e os momentos difíceis da vida, que todos nós vamos continuar sempre vivendo enquanto o mundo existir. É claro, nós vamos vivendo e percebendo mais e melhor também as bênçãos do nosso Deus. Temos aqui então uma afirmação, é o ponto 3, convido o Beto aí para ler para nós, então o ponto 3, a afirmação. Os estudos em pequenos grupos não excluem a necessidade de cultos e estudos no templo para toda a congregação. Não são excludentes, porém são complementares. Pergunta: que diferenças, resultados poderão ocorrer com a intensificação de ambas as atividades regulares nas congregações, programando dias e horários alternativos para ambas as atividades? Pois bem, gente, eu digo, não deveríamos abrir mão de nenhum momento. Cada momento tem o seu objetivo. O culto, qual é o grande objetivo do culto? É nós rendermos culto e louvor ao nosso Deus, ou seja, nós rendermos adoração ao nosso Deus pelo amor, pelo cuidado, pelas bênçãos. É um momento onde também somos de fato, né, assistidos na palavra, abraçados, né, no perdão, no amor, onde Jesus vem também a nós na Santa Ceia. Ou seja, o culto, a ênfase maior é a adoração. O estudo bíblico, a ênfase maior é estudo bíblico. A devoção, obviamente, né, o objetivo é um devocional, é uma devoção. Também é um momento de fortalecimento, né? Então, nós aproveitarmos essas oportunidades é muito importante. Então, o fato de eu participar do estudo bíblico, isso não exclui a necessidade do culto na minha vida. Então, o culto é muito importante, e o certo é uma vez por semana. Estudo bíblico é muito importante, vida devocional é muito importante, e assim por diante, certo? Então, cada oportunidade, né, então tem o seu valor, a sua importância. Uma não diminui a outra, muito pelo contrário, elas se completam, certo? Agora, qual a importância da comunhão das pessoas em reuniões de pequenos grupos? A vantagem é que a gente, num pequeno grupo, a gente pode estar mais próximo, né, a gente pode se ouvir melhor, a gente pode se abraçar mais, né, sentir mais, talvez, as alegrias e festejar juntos, sentir, talvez, as dificuldades e chorar junto, ora, diante das dificuldades dos irmãos, né? Ou seja, então, esse é um grande benefício, tá ok? Qual a importância do acolhimento amoroso entre os participantes dos cultos e dos estudos em pequenos grupos? Ou seja, nós nos valorizarmos, nós nos apoiarmos. A pandemia nos afastou um pouco, talvez a hora não podíamos nos cumprimentar, abraçar e assim por diante. Ou mesmo alguns irmãos ainda têm dificuldades com relação a isso. Claro, dependendo do momento, da situação, né? Mas, enfim, né, o manifestar que eu estou alegre por reencontrar um irmão, a irmã, e a gente poder mostrar que a gente está feliz em estar junto, isso é muito importante. Então, buscar acolher bem uns aos outros e demonstrar, ora, no culto, no estudo bíblico, a importância, né, de cada um e da presença de cada um, então, nesse momento. Então, é um desafio para nós nos acolhermos e demonstrarmos o amor e o cuidado de uns para com os outros. Certo? Então, aí, avançando aí no momento do estudo, né, destaco algumas questões, então, aqui que são colocadas para nós. Cite uma grande bênção que as pessoas recebem quando estão 2 ou 3 reunidos. Por exemplo, você lembra de Mateus 18, 20?
Qual é a grande bênção quando tem 2 ou 3 reunidos? Qual é a grande bênção que recebemos? Você lembra? Jesus. Jesus presente. Muito bem. Jesus faz diferença? Jesus faz diferença na tua vida? Minha nossa, né? Puxa, ele faz toda a diferença. Então a grande bênção, indiscutivelmente, é Jesus. E Jesus, ele perdoa, ele abraça, ele fortalece, ele dirige, ele abençoa. Ele é o sim de Deus para todas as palavras e promessas. Lembremos isso. Então Jesus é tudo. E ao enviar os discípulos para a missão de evangelizar, Jesus disse, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. O que essa saudação revela? Com que espírito ou intenção são feitas as visitas e as reuniões de estudos em pequenos grupos? Quando nós nos reunimos, né, quais são os motivos que fazem nós nos reunirmos? Bom, poderíamos chegar na casa uns dos outros e assim dizermos, a paz seja nesta casa? Claro, o próprio texto aqui diz. Mas, ora, não precisamos dizer isso. Mas é um desafio mostrar isso, ser instrumentos dessa revelação. Por exemplo, quando nós nos reunimos, é em nome de Jesus que nos reunimos, aí Jesus está conosco. E a partir disso somos instrumentos da paz, do amor, do perdão e da salvação. Você já recebeu uma visita na tua casa, onde depois você se sentiu muito desagradável, por exemplo, a pessoa só falando mal de todo mundo, xingando, só falando coisas ruins, apontando defeitos, problemas e assim por diante? Como isso é desagradável, não é? Nós nos sentimos mal ouvindo, presenciando talvez, e aí depois quando a pessoa vai, fica aquele sentimento ruim, desagradável na mente e no coração, não é assim? Lamentavelmente, aí justamente aconteceu o contrário, a pessoa não levou a paz de Cristo, o consolo e o fortalecimento. Então, quando nós nos encontramos na igreja, na nossa casa, ou na casa um do outro, que a gente seja sempre um instrumento da paz de Cristo. Não basta a gente dizer também, paz seja nesta casa, e não levar a paz que Cristo concede. Por exemplo, ir lá e falar mal das pessoas, ou levar coisas ruins, notícias desagradáveis. Não é melhor a gente ser um instrumento da paz? Então, mais importante que dizer paz seja nesta casa, é a gente ser um instrumento de Jesus, levando a paz, o perdão, a mensagem do Evangelho, o incentivo, né, o consolo, né, a orientação, ora, para quem precisa. Certo? E aí eu tenho certeza que no final da visita, ou do encontro, todos vão dizer, puxa, que momento maravilhoso. Como foi bom estarmos juntos na igreja. Ou imaginar na porta da igreja a gente se encontrar com os irmãos e ficar xingando e reclamando, falando mal da igreja, do pastor, da diretoria, né, ou sei lá, de quem não veio no culto. Que horror, né? Ao invés de nós sermos instrumentos da paz, do amor, do perdão, da salvação, da vida eterna. Bom, é isso que Deus espera de nós, certo? Que Deus ajude e abençoe que nós, firmados em Cristo, quando a gente está firmado e fortalecido, ora, essa acontece, tá? O amor a Deus é refletido e o amor ao próximo também. Vamos ser instrumentos da paz e do amor de Deus. Tem alguns textos aqui que eu livrei até a ponta, né? Que exemplificam a presença de Jesus na casa de pessoas. Ou seja, como Jesus se fez presente também na casa de pessoas. Por exemplo, o texto de Mateus 9, o versículo 10. Mateus capítulo 9, o versículo de número 10. Diz assim, mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Olha, Jesus sentou-se à mesa, né, com várias pessoas de má fama. Mas Jesus sentava à mesa com pessoas de má fama para beber com eles, encher a cara com eles, ou xingar e falar mal das autoridades, da sociedade do mundo? Com certeza que não. Ele sentava à mesa de muitas pessoas, ia na casa de muita gente, não para se contaminar com o pecado, mas para chamar o pecador ao arrependimento e levar a mensagem do amor, do perdão e da salvação para as pessoas. Então esse é o grande diferencial.
E nós também queremos ser instrumentos justamente desse compartilhar dessa mensagem aonde a gente estiver. Mateus capítulo 7, o versículo 30, Mateus capítulo 7, aliás, Lucas capítulo 7, o versículo de número 36. Então, mais um texto aqui que diz assim, Mateus capítulo 7, o versículo de número 36. Texto que leio também diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. É a mesma coisa, e aqui temos outros relatos que justamente falam, e eu destaco, ele foi lá na casa desse fariseu fazer o quê? Ele foi jantar, mas ele foi só jantar? Bom, Jesus, a grande missão dele era, o que estava sempre à frente era levar a mensagem do Evangelho, chamar o pecador ao arrependimento, levar a mensagem do amor, do perdão e da salvação para as pessoas. A história de Lucas, capítulo 10, 38 e 39, quero destacar essa ainda, tem várias leituras, mas a ênfase é praticamente a mesma, né? O texto diz assim: Jesus e os discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado, e ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Jesus foi na casa de Marta e Maria fazer o quê? Lembra da história? Marta estava ansiosa, queria oferecer o melhor para Jesus. Um sentimento, uma atitude bonita. Só que ela demonstrou que ela estava muito agitada, que ela estava muito pilhada, estava muito perturbada. Mas Maria sentou para ouvir Jesus. E aí Marta xingou, né? Queria que a Maria parasse de ouvir Jesus e fosse ajudar, né, ela na cozinha. E aí Jesus disse para ela que ela deveria, nesse momento, fazer que nem a Maria. Primeiro sentar para ouvir, depois elas seguiriam, então, o trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que tem hora para nós também sentarmos e ouvirmos a palavra e deixarmos as outras coisas. Eu não sei como é que você está fazendo aí na tua casa, né? Tem hora que a gente deve parar, sentar e ouvir a palavra. Agora é uma hora para sentar e ouvir a palavra. Outra hora, bom, daí a gente segue na corrida, a gente faz as outras coisas e busca servir a mesa e fazer o melhor. Tem momento para tudo, certo? Tem hora para tudo. Tem hora para sentar e ouvir a palavra e tem hora para a gente fazer as tarefas e encarar os desafios. Porque esses também são importantes, têm a sua importância, certo? A conclusão do estudo, então, dessa noite. O velho homem tenta os cristãos ao individualismo e ao comodismo. Então, cuidado, queridos irmãos. Querendo afastá-los da comunhão com os irmãos na fé. Ou seja, se ele consegue afastar a brasinha do braseiro, ele apaga ela mais fácil. O diabo é muito astuto. Então, esse mal pode ser combatido com a meditação na palavra de Deus, por meio da qual age o Espírito Santo, capacitando os cristãos a crescerem na comunhão, na fraternidade e no acolhimento de pessoas. Precisamos permanecer firmes. E aí nós vamos servir, então, como instrumentos, né, aonde estivermos. Eu quero destacar aqui, primeiramente, também a título de conclusão, o seguinte. Alguns dias atrás eu tive o privilégio de, representando aqui o Distrito Alto Taquari e a Congregação Cristo de Lajeado, participar da Convenção Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em Guarapari. E aí acabamos, né, e fomos então de avião então lá para a convenção. E até lá no Espírito Santo pegamos 4 voos, ida e volta, né, 4 voos. E em cada voo, existem procedimentos habituais e que são sempre repetidos. Primeiro, né, quando todos estão embarcados na aeronave, né, o comandante, né, faz a saudação, né, seria o piloto, né, saúda, né, a tripulação. Aí depois tem o chefe de cabine, né, que fala com os passageiros, né, e um comissário sempre representa aquilo que ele vai falando. Por exemplo, procedimentos de emergência. No caso de despressurização da cabine, aí eles orientam, aí o que vai acontecer? Cai uma máscara automaticamente diante de cada passageiro do avião. E aí eles dizem o que se deve fazer. Primeiro a pessoa tem que pegar a máscara e botar ela em si. E aí depois ela vai pegar a máscara e colocar nos filhos e nas outras pessoas.
Isso me fez pensar no seguinte: primeiro lugar, espiritualmente, o que você precisa fazer, querido irmão? Você precisa cuidar de ti primeiro. Você precisa cuidar de você primeiro. Você precisa botar a máscara primeiro em você, ou seja, você ser alimentado na palavra, na Santa Ceia, continuamente, porque aí você vai estar firme e forte e vai poder ser um instrumento para ajudar as outras pessoas da tua casa, na família, na sociedade e no mundo. Então, cuida de você primeiro e depois seja um instrumento para ajudar e cuidar dos outros. Isso é um procedimento, uma orientação, né, nos voos, né, então, que nós recebemos. Então, é importante nós fazermos e seguirmos, né, essa orientação, esse procedimento. Eu quero, nesse momento, também destacar o segundo parágrafo. Diz assim, certo? Deus quer que os cristãos considerem uns aos outros e incentivem mutuamente ao amor fraternal e às boas obras. Então, o texto de Hebreus, capítulo 10, o versículo 24 ao 25, nos encoraja a permanecer, então, na congregação, participando dos encontros e atividades da igreja. Esse texto de Hebreus, capítulo 10, o versículo 24 e o versículo de número 25, eu quero ler, então, neste momento final, a título de conclusão, também para o nosso estudo. Então, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, o versículo de número 24 e 25. Convido o Beto, então, para ler para nós. Pensemos uns nos outros, a fim de nos ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Muito bem. Cuidem de vocês mesmos, em primeiro lugar, certo? Lembram do procedimento de bordo do avião, no caso de despressurização? Primeiro colocar a máscara em si, aí depois ajuda os outros. Então te alimenta na fé, depois seja um instrumento de Deus para encorajar e animar aos irmãos, as irmãs também a aproveitarem as oportunidades que Deus concede, certo? Isso é muito importante. Ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, ou seja, ainda mais agora que nós vemos que o final do mundo está próximo, Cuidemos de nós mesmos e sejamos instrumentos para encorajar e animar os irmãos e as irmãs a aproveitarem as oportunidades de culto, de estudo, de se alimentarem na palavra, na Santa Ceia, de fazerem devoções, ou seja, de terem vida também de oração, colocarem sempre diante de Deus as ansiedades, as preocupações e os sonhos, certo? Que a oração faça parte da vida diária de cada um de nós. Ou seja, firmados em Cristo, nós queremos viver vida de oração e servir também como instrumentos, compartilhando a mensagem do Evangelho. Queremos finalizar o estudo, então, dessa noite, nos dirigindo a Deus em oração. Querido e amado Pai, Tu criaste tudo e mantens a Tua criação com o Teu poder. Sabemos que estamos constantemente sob Teu cuidado e Tua proteção. Louvamos o Teu nome por Tua presença e providência. Pedimos que nos perdoes quando andamos tristes, abatidos, desanimados no trabalho do Teu reino e em nossos afazeres diários. Mantenha o Teu Santo Espírito para que Ele nos fortaleça com a Tua palavra e Santa Ceia. Abençoa todos os Teus filhos aqui na terra e mantém todos confiantes em Tuas promessas. Abençoa a igreja e todas as suas atividades. Acima de tudo, conserva em nós a fé no Senhor Jesus. Oramos em nome de nosso Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos irmãos, foi uma satisfação termos estado juntos nesta noite. Um abraço a todos que aqui se uniram a nós, participaram desse estudo bíblico, uma alegria, uma honra muito grande, então, a vossa presença. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Sintam-se todos abraçados e cumprimentados, E queremos, então, assim nos despedir e convido você a participar conosco das atividades. Temos cultos todos os sábados, transmitido pelo Facebook,
Todos os domingos também, essas duas oportunidades, a possibilidade presencial aqui na igreja. Nessa sexta temos o departamento dos leigos aqui na Congregação Cristo. E também na semana que vem teremos estudo bíblico aqui pelo Facebook. Então você também é o nosso convidado, né, com um estudo especial. Então não deixe de participar conosco, se unir a nós. Uma abençoada noite para você, abençoada semana e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, por Jesus. Amém.